Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar. Tá bom? Tirando a parte dos recadinhos, hoje é um vídeo para mim muito significativo, que é aquele vídeo que a gente chama de um haul, né? Que é um vídeo de desapego. E assim, antes de mostrar os livros que eu vou tirar do meu acervo, eu queria fazer algumas considerações, tá bom? Primeiro deixa eu explicar como é que está dividido o meu acervo, porque eu acho que tem sentido para mim falar sobre isso. O meu acervo, ele tem uma estruturação em cima de gêneros, né? E assim, o que é que eu tenho no meu acervo? Eu tenho livros históricos, eu tenho livros sobre política, sobre essa parte criminológica, né? Também tem uma parte de contos, poesias, crônicas, literatura brasileira, aí a literatura universal, que ela tanto pode ser a clássica como a contemporânea, a brasileira também, tanto clássicos como contemporâneos. Aí tem uma parte de quadrinhos, uma parte que eu coloco a ficção científica, fantasia, que eu tenho um pouco de distopias. Aí tem a parte de true crime, que poderia estar junto com a parte da criminologia. Talvez até mude essa composição, porque essa true crime, eles têm alguns livros que eu acho muito bonitos, então eu acho mais interessante deixá-los visíveis, né? Aí tem uma parte da temática preta, a temática da mulher, que me é muito comum, ambos. E tem outra parte de corporação e finalmente a parte de religiosa. E desde o início da pandemia, que eu tenho saído muito pouco de casa, e desde o início da pandemia que eu não dou nada para um espaço público. E isso me incomoda bastante porque eu acredito muito no desapego. Para quem não sabe, eu trabalhei durante quase uma década em biblioteca. Eu tenho formação técnica em biblioteconomia. E eu acho que essa vivência de trabalhar com acervo, com aspectos de formação de leitores e a parte mesmo de conservação, faz com que a gente não tenha, apesar de termos nossos apegos em relação a livros, a gente não tenha alguns apegos. E tem alguns livros que a gente considera realmente que não são livros interessantes para se manter no acervo, dentro do aspecto mesmo de conservação, porque são livros muito velhos e que acabam, se mantiverem no acervo qualquer, público ou privado, eles vão acabar por uma questão de fungo, prejudicando todo o acervo, né? Então isso aí é algo que a gente que trabalhou, ou até quem trabalha com isso sabe, é super ciente disso, né? E eu não sou diferente. E realmente eu tenho um certo desapego em relação a alguns livros. Sempre gostei de adquirir, vou adquirir durante toda a minha vida, enquanto eu puder. Mas eu entendo que também tem livros que a gente não vai ter uma releitura. Porque se a gente pensar na vida, na questão do tempo, e no que nos resta de saúde e qualidade, de visão mental e de vida por vir, a gente sabe que é quase impossível a gente reler todo um acervo. Então, assim, eu quero manter alguns livros, sim, porque são livros que, claro, a maioria eu adquiri com meu dinheiro, então teve um custo ali, teve um investimento, mas que são livros que me são muito queridos, como, por exemplo, de todos os gêneros que eu gosto de ler, o histórico é o que me faz como base.
Mesmo gostando muito da parte de true crime, terror, minha mente é sociológica e histórica também. Então, livros de história é muito difícil eu fazer o desapego, porque são livros que retratam o modo social, cultural de uma época. E aquele livro de consulta, né? Também. Você lê, mas também você pode consultar. E é muito difícil desapegar. Uma literatura mais comum, como um romance, não sendo um clássico, não necessariamente a gente tem vontade de reler. Às vezes não foi um livro que falou tanto ao nosso coração e não é um clássico. E até nos clássicos, por exemplo, tem algumas considerações. Por exemplo, eu tenho alguns livros de Machado, é um Machado. Mas eu gosto por uma questão afetiva mesmo, mais da parte romântica de Machado. Então, por exemplo, Quincas Borbas e A Mulher Luva foram aqueles livros que deram um boom na minha cabeça. Na minha juventude adolescente, meus 17 anos, quando eu me percebi como leitora. E quando eu descobri os clássicos, porque antes eu lia mais literatura juvenil. Então, assim, para eu me desapegar desse livro, jamais, porque é um livro que eu posso reler a qualquer momento da minha vida. Mas tem outra fase de Machado que não necessariamente me interessa tanto, por exemplo, como O Alienista, que é um livro muito bom, muito comentado, mas não me pegou tanto, né? Então, assim, tem a questão também do espaço. Eu tenho aqui nesse escritório 3 pranchas, na verdade, 4 pranchas. Eu estou pensando em fazer uma quarta, mas também não é nem tanto para só colocar livros. É para livros futuros e alguns boxes de filme e CD que eu tenho em casa. Mas tenho no meu quarto dormir outra prancha com livros. E eu sinto que é importante mesmo o desapego. Aí eu quero mostrar para vocês, já para não. Vou tentar falar o mais rápido possível, já que eu sou muito tagarela. Mas em suma é isso, sabe? Eu acho que tem outros livros aqui que eu não tenho vontade de reler, mas eu não vou me desapegar no momento. Eu separei esses aqui, são 20 livros, aí eu coloquei uma média de 10 livros por ano, e aí eu considerando 2021 e 2020, então tem 20. Eu acredito que no próximo ano eu vou fazer os outros desapegos 2022, com alguns livros que eu vou ler, não vou querer manter. Mas assim, em suma é isso. Eu acho que também não é só uma questão de espaço, porque você pode fazer pranchas e estantes e ter muito espaço para condicionar livro, mas eu acredito muito na ser organizada. Eu tenho um pavor enorme de um acervo em que tem um monte de livro em cima do outro, amontoado, desarrumado. Então, pela minha própria formação, pela minha vivência de vida e personalidade, o livro também para minha manutenção, então eu sempre limpo, eu sempre faço todo aquele trabalho de organização, diário constante, então também manutenção, né? Então eu acho que eu não preciso ter tantos livros, e acho que também a doação é um ato de amor. E nesse ato de amor, eu acho que nós devemos refletir o que é que vamos doar. Porque eu tenho uma percepção da minha vivência de experiência de biblioteca, que as pessoas, quando se dirigiam ao espaço público para doar um livro, era um livro que não prestava mais. Era aquele livro didático, muitas vezes, de 30 anos atrás, que fez parte da infância, que estava fungado, rasgado, riscado, desatualizado, mas as pessoas não sabiam fazer o descarte no lixo, porque pensavam é livre e pode ser restaurado, e não necessariamente, não é todo livro que é restaurado. E livros que já estavam obsoletos, e elas não conseguiam, não tinha utilidade para elas em casa, era só lixo, elas não conseguiam se desfazer e iam doar para a biblioteca. Então eu acho que a gente não tem que pensar em coisas ruins para doar, não. Claro que a gente também não vai pegar um livro novo, pá, comprei agora, está fechado, vou doar. Não é isso que eu estou falando, mas realmente a gente doa coisas boas. E quando eu falo do desapego, para mim não é nem tanta questão da troca e a venda de livros. Não é isso não, sabe? Não é essa permuta não. É muito mais realmente a doação, que você pode fazer para espaço público ou até mesmo para algum conhecido, um amigo, que alguém que você sabe que gosta daquele livro pode se interessar e você vai desapegar. Não estou desmerecendo quem tira livro do próprio acervo e faz troca, não é essa a questão, mas eu acredito muito na doação.
acho que a gente tem que se questionar se a gente precisa de tanto para ser feliz. E tem uma coisa que assim, eu acompanho alguns canais e sempre alguém faz uma resenha, mostra um book haul, mostra um unboxing e a gente fica empolgado com aqueles livros. Mas há um bom tempo eu já não necessariamente coloco na minha wishlist aquele livro, mesmo que eu me interesse. Por quê? Primeiro que no momento eu não estou podendo comprar livro porque eu estou fora do mercado de trabalho. E porque eu acho que a gente só cria uma ansiedade em cima daquilo que a gente não tem. Muitas vezes valorizando aquilo que a gente tem. Vou dar um exemplo. Esse ano Deus me permitiu comprar alguns livros. E quem tem acompanhado meus vídeos sabe que eu sempre faço um unboxing, mesmo com poucos livros, mas faço. E assim, eu tive o aniversário do canal, o meu canal fez um ano. E aí eu ganhei alguns livros de editores e de alguns booktubers. E assim, alguns eu já dei o início à leitura, outros eu vou guardar para o próximo ano. Mas eu fico me perguntando, tem a parceria também com a minha editora, com a editora Madre Pérola, então eu adquiri alguma coisa. Então eu fico pensando, por que a gente fica só vislumbrando o livro do futuro, quando a gente ainda tem no nosso acervo livros para ler, em uma quantidade expressiva? Pensa o seguinte, se você tem mais de 100 livros, 150 livros no seu acervo que estão esperando serem lidos, porque você ainda está pensando em comprar muito mais, se você não conseguiu ainda demandar esses? Você já parou para pensar que durante o ano, quantos livros vocês leram no ano passado? E quanto vocês conseguem ler anualmente, numa média? Entende o que eu quero dizer? Então é mais ou menos isso. Não é que eu não tenha livros que eu queira ler, não é que eu não tenha livros que eu não queira comprar, não é que eu não queira adquirir, quero, mas dentro de um contexto de poder aquisitivo para tal e necessidade. Porque senão a gente fica naquela coisa pavorosa do acúmulo. Né? Eu gosto muito de unboxing, mas eu também não gosto de unboxing de acumulador não. Alguns canais eu não acompanho já por isso, porque eu vejo pessoas fazendo unboxing diários de 40 livros e são apenas colecionadores. Porque eu não acredito que uma pessoa mensalmente, porque tem canais que adquirem isso mesmo, pessoal, uma média de 50 livros mensais. E quantos livros aquela pessoa lê por mês? Então eu acho que tem uma questão de mercado, de estimular só o consumo. E na verdade não é formação de leitor, não é o prazer da leitura. É simplesmente ter o livro como objeto, como se aquilo ali fosse trazer um conforto. Quando na verdade eu acho que são outras questões que a pessoa precisa trabalhar na vida dela e ela não está conseguindo e está transferindo para o consumo do livro. Tem uma ressalva, nesse meu desapego, eu não incluo livros que eu ganhei de presente. Por exemplo, livros que eu ganhei em parceria de editora, eu até desapego. Mas livros que eu ganhei de presente de pessoas, amigos ou do Universo Booktubers, porque nesse mais ou menos um pouco mais de um ano de canal eu fiz algumas amizades, aí eu também não me desfaço. Porque foi presente, né, pessoal? E ali de pessoas que me deram algo com muito carinho. Em geral, livros que elas leram também. E elas queriam trazer alegria daquele livro que lhes fizeram, lhes trouxeram tanta alegria para mim. Então não tem como eu desapegar desse livro. Eu percebo tanto afeto quando eu recebo um livro. E quando vem com aquela cartinha, muito mais ainda. Então, assim, só essa consideração. Eu não vou falar tanto sobre os livros, mas vou mostrar e aí vocês vão inferir, tá? O primeiro que eu vou me desapegar, esse aqui, é um livro belíssimo, da editora Folha de São Paulo, que fala sobre arte, a arte de Paul Cézanne. Ele foi um pintor expressionista, neo-expressionista, e é maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não pegava esse tipo de livro. Eu adoro artes plásticas e foi maravilhoso. Mas eu sinto que alguém vai ser feliz com esse livro, tá bom? O outro, esse aqui eu tenho algum tempo, se eu não sei,
É um livro que ele tem uma vertente corporativa, mas sinto que o autor colocou alguns contextos filosóficos e é bem motivacional e eu não sinto mais vontade de ter esse livro no acervo, tá bom? O outro que eu vou me apegar é esse aqui, desapegar esse aqui, Viver-se Incrível, de Olga Curado. É um livro também na vertente corporativa. Eu até leio alguma coisa ainda hoje de corporação e economia, porque são coisas que me interessam, economia principalmente. Mas não tenho vontade de reler não e eu vou me desapegar. Aí o quarto é esse aqui, O Encantador da Montanha. Não sei se vocês conhecem, Eduardo Moreira. É um livro bem introspectivo, teve aquela coisa da reflexão, do autoconhecimento. Para quem não conhece o autor, ele trabalha nesse mundo business. Inclusive, eu acho que ele é Sir da rainha, porque ele foi homenageado pela rainha, a Elizabeth, né, segunda da Inglaterra. E ele tem uns conteúdos aí na internet, quem gosta dessa parte de business é bem interessante. Ele conseguiu essa medalha da rainha porque ele trabalha, eu acho, com um projeto de cavalos. Ele gosta de cavalos, ele tem uma criação e ele sabe trabalhar com isso. E por isso ele foi homenageado, porque não sei se vocês sabem, a rainha gosta muito de cavalo. De bicho de maneira geral, mas de cavalo. Aí o outro que eu quero me desapegar é esse aqui, A Dieta que Funciona. Albert Einstein, que foi um grande médico, sabe? O livro é interessante, mas eu sinto que a narrativa, para falar sobre o peso, sobre essa questão da luta do peso, ela ficou uma coisa meio que um foco meio romantizado, como se o foco final das mulheres era a felicidade por serem magras e a busca de um amor. E eu acho isso sofrido. Aí eu vou me desfazer, mas é interessante, tá bom? Para refletir sobre essa questão da qualidade de vida. O outro que eu vou me desfazer, esse clássico aqui, de Martin Spen, As Três Peças. É bem divertidinho, é bem engraçado, mas não é um livro que eu tenho vontade de reler. E acho que é um tipo de clássico que eu não quero manter. Aí outro que eu vou me desapegar, esse aqui, O Poder dos Quietos. É interessante, mas é aquela vertente mesmo também do autoconhecimento, uma coisa meio corporativa. Mas não tenho vontade de reler não, Poder dos Quietos não. Quando eu li, eu não achei tudo isso. Aí outro que eu vou me desfazer, esse aqui, de Marina, é um livro bem interessante, porque conta a história da ex-ministra e presidenciável, né? Mas é muito bonita a história dela, mesmo de superação, né? Uma seringueira e chegou a ser ministra. Mas não tenho vontade de reler não, achei interessante conhecer essa biografia, mas não passa disso. Mesmo achando ela uma personalidade. Eu tenho minhas críticas à Marina, mas eu acho que ela é uma personalidade. Um exemplo de superação. Aí outro que eu quero me desfazer, esse aqui, Dupla Falta. A história conta a história de um casal de atletas tenistas. A história é interessante, mas eu fiquei decepcionada. Eu gosto muito de livro de atividade física. Para quem não sabe, eu gosto de correr, acredito muito na qualidade, busca de qualidade de vida, com alimentação, com exercício, com equilíbrio. É por isso que eu não acredito em dieta. Eu acho que a gente tem que realmente se controlar e no sentido de se permitir comer uma gostosura, mas ser uma exceção e buscar uma qualidade de vida com alimentação e exercício. E esse livro não é sobre atividade, é uma história romântica que usou o esporte como um pano de fundo. Então eu não tenho vontade de reler e alguém vai ser muito feliz com esse livro. Aí um outro que eu gostei de ter conhecido, Bom Crioulo, porque eu não conhecia, de Adolfo Caminha. Inclusive é um livro numa tendência naturalista para falar sobre a homossexualidade. É interessante, mas por ser infanto juvenil, não é um texto integral, então não vejo muito sentido manter não, sabe? Eu gosto do texto integral. Adaptações a gente lê, mas não é o que me faz, sabe? Aí o outro que eu vou me desfazer, esse Playboy, é um livro bem interessante, fala sobre racismo, sobre homossexualidade, relações familiares. É bem interessante esse thriller, tem adaptação para o cinema, não assisti,
Gostei, mas não quero manter, sabe? Mas é uma história bacana, super recomendo. Aí um outro que eu vou me desapegar é esse aqui, Arte como Prece. Eu acho que fala sobre 4 artistas plásticos. E é maravilhoso, tem elementos também de alguns artistas na busca por sua espiritualidade, muito bacana, mas não tenho vontade de manter não. E aí outro que eu vou me desfazer esse aqui, Mesa no Ubuntu, Reconciliação, muito interessante, dessa ativista do Paquistão. Ela foi morta e é muito interessante esse tipo de narrativa. Irã, Afeganistão, Paquistão, Turquia, são países muito próximos, de culturas muito parecidas. A Turquia tem uma vertente jurídica um pouco diferente, né? Não, o Estado é separado da religião, tem essa separação jurídica, mas tem ainda muita similaridade. Talvez dos 4 países a Turquia é o mais desenvolvido, fato, mas super recomendo, pessoal. Aqui é um livro realmente muito interessante, numa vertente jurídica mesmo, e para falar sobre política e sobre questões sociais desse país tão sofrido. Aí o outro que eu amei conhecer, o Demônio da Cidade Branca. Esse livro ele fala da Feira de Chicago e de Eddie Homem, que é considerado o primeiro psicopata. Achei maravilhoso, mas acho que o Larson poderia ter feito 2 livros distintos. Tanto um abordando a Feira de Chicago, porque dá mote para isso, e o outro só sobre a história de Eddie Homens. Aí por isso que eu não quero manter. Tem uma publicação da Dark Side que quando eu tiver mais folgadinho eu quero adquirir, que fala sobre essa parte de homens, que é a questão mesmo do crime. Mas é maravilhoso. 2 livros em um. Aí um outro que eu comprei, mas comprei sem saber que falava sobre a história do espiritismo. É interessante para você entender um pouco sobre a origem, a formação do espiritismo no Brasil, Médio Del Priore. Mas como eu sou batista e não sou espírita, nada contra as religiões, acho até interessante ler, conhecer um pouco, mas não tenho vontade de manter. Não é um livro de espiritismo, não é um livro religioso, é um livro da história, histórico voltado para a história do espiritismo. E isso é muito bacana. Então, até se você que não for espírita, mas quiser conhecer a história do espiritismo, vale a pena ler esse livro. Mas eu quero ler outra coisa de Mary Del Priore, porque ela trabalha muito essa questão do patriarcado e da temática da mulher, que me é muito comum. Aí um outro que eu queria conhecer, que é essa Píncola, a Ciranda das Mulheres Sábias. Ela é muito conhecida por mulheres que correm com lobo, que eu não tenho vontade de ler, mas sentindo esse livro, é interessante, mas senti uma coisa muito xamã, muito a ver com o tipo de crença dessas mulheres, então não se encaixou comigo, mas eu tenho vontade de ler alguma coisa outra diferente da Píncola, para ver se é isso mesmo, é esse mote que eu imagino que é, ou se é diferente. Não é um livro ruim, não, é interessante, só não me pegou. Aí um outro livro que eu vou me desfazer, esse aqui eu ganhei esse ano, da editora Patois. É um livro que eu acho belíssimo, é de poesia, e são poesias curtinhas, acho as divisadas muito bonitas. Tem alguns elementos xamãs, falam sobre essa questão da Amazônia, é bem interessante, mas eu sinto que outras pessoas podem se deliciar com essa poesia maravilhosa. Aí tem esse outro aqui, Até Onde Você Vai, é um livro que tem uma vertente, na verdade, quando eu li, eu achei que ele era muito corporativo, mas na verdade ele não tem tanto modo corporação. Ele é uma fusão de corporação com ideias religiosas cristãs, e eu não gosto dessa mistura. Para mim, um livro é cristão, e aí eu vou dentro do modo que eu acredito, a fé batista, ou ele é voltado para a corporação. Essa fusão ela não me interessa muito e por isso eu não quero manter. Não é ruim, mas não é um livro que eu queira reler. E aí um outro livro lindíssimo que eu ganhei esse ano, O Olho, de Jean Carlo Barroso. Eu ganhei em parceria com a editora Madrepella. Inclusive, tem resenha no canal sobre esse livro. E é um livro belíssimo de poesias.
e achei ele bem contemporâneo, sabe? Aquela poesia que fala mesmo a linguagem das nossas aspirações atuais. Tem algumas coisas que de um teor um pouco sexual e talvez por isso não tenha me pego tanto. Mas achei uma delícia esse livro, maravilhoso, e eu acho que alguém vai ser feliz com ele. Ele é lindíssimo, né, pessoal? Capa dura, tá? E aí, para finalizar, um livro que eu gostei muito, me deu muitas risadas do que aprendi sendo xingado na internet. Eu sigo o Sakamoto nas redes sociais, ele é muito conhecido dos portais UOL, mas é um livro que também eu acho que alguém vai ser feliz. É interessante porque é bem humorado e ele traz a reflexão sobre o que a gente compartilha e esse ódio na internet, mas não tem um viés tanto jurídico, é mais uma questão mesmo jornalística, mas é muito bom, super recomendo a leitura, mas eu vou passar para alguém, tá bom? E é isso, eu acho que você pode doar para alguma biblioteca pública, ou você pode doar para algum amigo seu que talvez vai se interessar por algum livro. E eu acho que é importante a gente refletir sobre essa coisa do consumismo, né? E realmente pensar, né? Será que um livro que eu comprei hoje e li hoje, daqui a 30 anos, vai ser interessante eu manter no meu acervo? Porque será que eu vou ter tempo de reler? Ou eu vou me interessar por outras histórias? Tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigada para quem assistiu. Até a próxima. Tchau!